Oi, gente! Tô aqui fora passando um super frio. Ai, eu sempre falo aqui, né? Quando faz sol em Vancouver no inverno, a gente sai de casa pra pegar um solzinho. Só que hoje tá -2, tá muito frio do nada. Mas mesmo assim, resolvi sair um pouquinho, né? Tomar um ar puro, ter um momentinho só pra mim. Nenê ficou em casa com o Matheus. E daí aproveitei pra gravar um vídeo aqui pra vocês. É meu aniversário nesse final de semana, vou fazer 31 anos no dia 25 de fevereiro. E não sei vocês, mas eu sempre fico super pensativa, assim, perto de aniversário. Eu não ligo muito de comemorar, assim, mas é um momento que eu sempre paro pra refletir, né? Sobre, enfim, o último ano, as coisas que eu aprendi, as mudanças e tal. E esse ano eu resolvi gravar um vídeo meio aleatório, assim, de curiosidades sobre mim, para compartilhar mesmo algumas histórias que eu nunca contei aqui, né? Vão ter coisas bobas, leves, engraçadas, vão ter coisas bem sérias, né? Coisas que eu passei e que eu nunca abri aqui na internet, mas que agora eu senti, né, de falar sobre. Enfim, espero que vocês gostem de me conhecer um pouquinho melhor. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, já deixa um like nesse vídeo que me ajuda muito. E vamos lá, 15 curiosidades sobre mim. Uma curiosidade coincidência, bem boba, assim, mas que eu adoro. O meu nome é Marina, pra quem não sabe, né, o canal, meu apelido é Tuca, mas meu nome é Marina, e Marina significa do mar, e o meu signo é peixes. Eu sou peixes com ascendente em peixes, aliás. Então, assim, mar, oceano, tá super em volta, né, de mim, assim, em vários aspectos, e eu acho isso muito legal. E eu realmente tenho uma conexão muito grande, assim, me sinto muito bem. Sempre que eu tô no mar, eu amo mergulhar. Então, sei lá, é uma coisa forte assim em mim, sabe? Esse significado do meu nome que tem a ver com o meu signo também. Uma segunda curiosidade que tem um pouco a ver com o fato, né, que eu falei que eu adoro mar, adoro oceano e tal. Eu já mergulhei com tubarão. Fica aí uma curiosidade aleatória, mas algo bem legal e diferente que eu fiz na minha vida, né? A gente foi pra Cancún uma vez, eu, meus pais e minha irmã, e a gente fez um mergulho com tubarões fora da jaula. Não era aquele que a gente tá preso numa jaula. É um que a gente tava nadando mesmo. E a gente chegava assim no fundo do mar, deitava na areia, né, mergulho de tubo mesmo, scuba diving. A gente deitava na areia e os instrutores lá abriam, né, caixotes assim com comida e tal, e os tubarões iam chegando e nadando assim bem perto da gente. Foi uma experiência assim, eu lembro que a gente ficou super na dúvida se a gente fazia ou não, né, ficou morrendo de medo, mas que no fim foi muito legal, tipo, é algo muito doido, né, eu poder falar, cara, eu já mergulhei com um tubarão. Então, assim, fico muito feliz que a gente teve coragem na época e aproveitou essa oportunidade, assim, foi, sei lá, uma experiência de vida muito legal. Ainda tendo um pouco a ver, né, com o meu signo, que eu citei que eu sou peixes, com ascendente em peixes, eu choro muito, com qualquer coisa, o tempo todo, eu acho que eu choro todo dia. Eu realmente sou uma pessoa, assim, muito emotiva e que põe as emoções pra fora, sabe? Sempre fui assim. Então eu não só choro muito, como assim, eu gosto de conversar sobre as coisas, eu deixo claro o que eu tô sentindo, sabe? Eu não sou aquela pessoa que guarda. Imaginem o quanto isso não potencializou agora que eu sou mãe, né? Então assim, muito, muito choro na minha vida. Agora uma curiosidade bem pesada, na verdade, bem séria, e algo que eu nunca falei aqui no canal, já compartilhei no Instagram uma vez, mas provavelmente muita gente não viu. Eu já quase morri, oficialmente. Não é exagero, eu realmente quase morri. Em 2015 eu tive um problema de saúde seríssimo, eu tive uma infecção generalizada de órgãos, né? Então a gente não sabe direito como começou, nem porquê, nem como eu peguei essa infecção. Mas quando eu descobri, né, quando eu fui pro hospital, eu já estava em sepse, que pra quem não sabe, é falência generalizada de órgãos, né? Quando o seu corpo está parando de funcionar. Então, eu não lembro direito assim os detalhes, mas fazia uns 5 dias mais ou menos que eu tava tendo febre muito alta, que eu tava com muita dor, que eu tava passando mal. Cheguei aí numa clínica, me medicaram errado, né? Acharam que eu tava com uma dor muscular, me passaram um monte de remédio de tipo relaxante muscular, remédio pra dor, enfim, que mascarou os meus sintomas. Então eu cheguei a melhorar por tipo 1, 2 dias, e daí quando eu piorei, piorou muito, né? Voltou com tudo, assim. Eu sentia dores muito fortes nas costas, no estômago, assim, na barriga, não conseguia comer nada. Nesses 5 dias que eu fiquei doente, eu já perdi vários quilos, assim, fiquei meio definhando. E daí realmente voltei pra clínica, falei, olha, isso não tá normal, tipo, eu tô péssima. E daí na clínica já falaram, vai direto pro hospital, realmente não tá normal, tipo, você precisa ir pro hospital. E daí chegando no hospital, eles, tipo, já me deram, assim, morfina, antibiótico na veia e tal.
viram que eu estava, né, com uma infecção generalizada. No dia seguinte fiquei internada, no dia seguinte de manhã fiz uma ressonância magnética que realmente mostrou ali, eu acho que eram 6 órgãos que já estavam afetados, estavam bem inchados e tal. Então, enfim, foi algo muito sério. Cheguei a ouvir até no hospital que, assim, ainda bem que você veio. Se você tivesse ido para casa tirar um cochilo, você não teria acordado. Então, assim, muito traumático. Coitada, minha mãe vai estar vendo esse vídeo, deve estar chorando de novo, lembrando da história. Porque eu estava aqui no Canadá sozinha. Eu estava aqui como estudante em 2015. Já conhecia o Matheus, já namorava o Matheus. Aliás, tem essa história engraçada que foi assim que ele conheceu minha mãe. Porque a minha mãe, desesperada, né, no Brasil, ouvindo essa história, conseguiu um visto de emergência, comprou uma passagem pro dia seguinte, chegou aqui no dia seguinte que eu fui internada. Mas enfim, foi super sério. Fiquei acho que 5 ou 6 dias no hospital tomando antibiótico. Graças a Deus meu corpo reagiu muito bem. Mas é uma história muito louca aí que eu esqueço às vezes, né, que eu passei por isso. Mas passei. Entrei em sepse, tive falência generalizada de órgãos. Foi muito, muito, muito sério. E eu aqui como estudante internacional em Vancouver, né. Só uma curiosidade sobre isso também. Eu não tinha direito ao seguro saúde daqui. Então ainda bem que eu tinha feito um seguro viagem. Desses assim, de quando você vai viajar, sabe? Porque daí o seguro cobriu tudo. A minha conta do hospital deu mais de 20 mil dólares canadenses na época. E o seguro cobriu tudo. Então, assim, graças a Deus eu fiquei bem, meu corpo reagiu bem ao antibiótico. Eu me recuperei, nunca mais tive nada, não fiquei com nenhuma sequela, né, dessa coisa que aconteceu comigo. E graças a Deus eu não tive que pagar 20 mil dólares canadenses, né, que loucura. Então, enfim, isso aí aconteceu comigo em 2015. Voltando a coisas mais leves, eu sou uma pessoa muito desastrada, estabanada. O Matheus me zoa, sabe aquela música? Tem uma música de sertanejo que começa assim, tipo... ela queima o arroz, quebra copo na pia. Ele fala que é a minha música, sério. Gente, eu esbarro em tudo, eu queimo, assim, a minha mão é toda marcada de queimado. Eu sou toda... Aqui, um corte, ó, que eu fiz ontem, cozinhando. Eu vivo queimada, cortada. Eu esbarro em todas as quinas. A quantidade de vezes que eu já luxei, sei lá, meu dedinho do pé, sabe quando você chuta a quina e fica o pé para um lado, o dedinho para o outro? Inúmeras vezes. Então, enfim, eu sou uma pessoa bem desastrada. Uma curiosidade que muita gente não imagina, por eu estar aqui na internet, né, por eu falar assim, com a câmera e tal, eu sou super introvertida. As pessoas acham que não, que nossa, né, tipo, às vezes vêm falar comigo, pessoas me encontram na rua aqui em Vancouver e vêm tipo, ai, oi, e eu reajo meio travada, assim, queria que vocês saibam, não é que eu não goste que falem comigo, mas, gente, na verdade, eu não sou tímida, mas eu sou muito introvertida. Eu falo que eu tenho um limite social, assim, sabe? Eu sou muito caseira, eu não sou de sair muito. Quando eu saio e convivo com pessoas, é bem assim, eu tenho um limitezinho, sabe? Tipo, se eu vou numa festa, daí no dia seguinte eu tenho que ficar quietinha sozinha pra, tipo, meio que me recuperar, assim, sabe? Então eu não sou de sair falando com as pessoas, não sou de fazer amizade fácil. E às vezes eu fico meio travada, assim, se as pessoas vêm falar comigo, eu meio que não sei muito como reagir. Então já saiba disso também, se você me encontrar, pode falar comigo, pode me dar oi, eu gosto de conhecer as pessoas. Mas eu sou super introvertida e quietinha, assim, na minha, tal. Não sou tímida, mas também não sou essa pessoa que, tipo, sabe, que parece que eu sou pelos vídeos. Eu acho que eu já me acostumei, assim, e me solto muito com a câmera, mas na frente das pessoas eu sou bem mais reservada. Uma curiosidade sobre a minha infância, eu era uma criança de personalidade muito forte, sempre fui. Eu tenho umas fotos muito fofas, se eu achar eu vou colocar aqui até, que eu fazia muito bico, assim, eu era muito brava. E eu brinco que hoje eu vejo no Érico isso, o Érico faz essa carinha de bravo, assim, que lembra muito, né, o que eu fazia quando eu era criança. Eu lembro, assim, meus pais sempre falam, tem vídeo e tal, eu falava muito, não é justo, tipo, neném, assim, não é justo. Então eu sempre fui uma criança, tipo assim, brava, muito teimosa, né, que eu sou até hoje, mas assim, eu lembro que me colocavam de castigo, eu saía, sabe? Eu sempre fui assim, meio engraçada e sarcástica, tipo, até criança. Então, enfim, tem várias histórias, vários vídeos muito engraçados, eu sempre fui muito dramática, assim. Tem vários vídeos que mostram, né, tem um na praia que eu já postei no Instagram algumas vezes e é muito bom. Que, assim, minha mãe falando, não fala mais, se você falar mais uma vez... E daí eu claramente, assim, tipo, atriz, sabe? Tipo, mudo de expressão na hora, assim, fazia altos dramas. Enfim, eu era essa criança. E aí, ainda sobre a minha infância, é uma curiosidade muito aleatória e muito bizarra. Gente, eu virei melhor amiga
do João Gordo, sabe o João Gordo? Num hotel, quando eu tinha, tipo, 10 anos. Essa história é bizarra, mas eu juro que ela é real. A gente tava num hotel, na piscina, e o João Gordo tava com vários amigos, tipo assim, uma galera na piscina, um monte de homem gigante, tatuado e tal. E eu lá com 10 anos, tipo, sabe? Tipo, eu era toda... Eu não era introvertida criança, né? Eu falei que eu sou introvertida hoje em dia. Criança eu falava com todo mundo. Eu tenho uma irmã mais velha, né? A minha irmã era mais tímida. Eu chegava pra falar com as pessoas. Oi, gente, eu sou a Marina, essa aqui é minha irmã. Então eu era super, tipo, espivitada criança. E daí eu cheguei simplesmente na piscina, nadei até o João Gordo e todos os seus amigos. E fiquei lá, gente, batendo altos papos. Sério, essa história é muito engraçada. E realmente, assim, eu lembro, tenho lembrança desse dia. Eu lá, pequenininha, tipo, mega fazendo amizade com o João Gordo num hotel. Bem aleatório. Outra curiosidade sobre mim, e eu acho que quem me assiste aqui não faz ideia, é que eu já fiz fono 2 vezes na vida. Eu recebo muitos comentários aqui, né, e no Instagram de pessoas falando: eu adoro o jeito que você fala, nossa, você se expressa, você fala muito bem, a sua voz, a sua dicção. E eu acho engraçado, porque, gente, eu fiz fono 2 vezes. A primeira vez é porque eu tinha um dialeto próprio. Eu demorei pra começar a falar, e quando eu comecei a falar, eu não falava, na verdade. Eu falava só, tipo, tá, tu. Eu trocava um monte de letra. Eu falava assim, tipo, sério, eu tinha meu próprio dialeto, né? É uma piada, assim, na família. Todo mundo fala isso. E demorou muito, eu tive que fazer fono pra aprender a falar direito, porque eu achava que eu tava falando direito e eu trocava tudo, trocava várias letras. Então essa foi a primeira vez que eu fiz fono, e daí eu fiz de novo com 9 anos, porque depois que eu aprendi a falar, eu tinha a língua presa. Então o S, eu falava tá. E tem um vídeo da minha primeira sessão de fono, onde ela me fez ler, né, tipo, abrir um livrinho assim e ler as palavras. E, gente, eu lá, assim, prepotente a criança, eu lia, tipo, achando que eu tava falando certo, entendeu? Eu não conseguia reconhecer que eu falava, tipo, princesa. Eu achava que eu falava certo. E daí tô eu lá toda cheia de marra no vídeo, entendeu? Lendo assim, tapo, princesa. E daí é muito bom, que eu lembro perfeitamente que eu fiz fono por, sei lá, 1 ano, mais ou menos. Consertei, né, a língua presa, e no final, na minha última sessão, ela me mostrou esse vídeo, e eu fiquei assim, inconformada. Eu tinha uns 10 anos, inconformada. Eu falava, não, eu não falava assim, tipo, não é possível que eu falava assim. Então, assim, uma história muito engraçada também da minha vida. Depois eu nunca mais tive problema, mas eu ainda tenho dificuldade com algumas coisas. Em inglês, por exemplo, eu tenho dificuldade de falar o R. Então, palavras como Mary, ou principalmente mundo, world, eu não consigo falar. Tipo, esse R em inglês, minha língua não faz o movimento certo, sabe? Então, enfim. Eu pensei em estudar medicina. Pra quem não sabe, a minha irmã é médica. Ela é ginecologista, obstetra. E hoje em dia eu tô super voltando, né, pra esse caminho mais, assim, de querer lidar com pessoas e com a área da saúde. Eu tô estudando pra virar educadora perinatal e doula. Então eu vou acabar migrando, né, indo meio pra esse lado próximo do que a minha irmã faz também hoje em dia. Mas quando eu tava na época do colégio, eu super considerei medicina. Só que eu nunca fui estudiosa, nunca gostei de estudar, nunca fui bem em prova, sabe? Eu sempre fui dessas assim, se eu tô na média, tá bom. E obviamente pra entrar, né, numa faculdade de medicina eu precisava de mais do que isso. Mas eu cheguei a cogitar medicina, cheguei a entrar no cursinho e desisti depois de 2 meses de cursinho, quando eu percebi que, obviamente, eu ia ter que me dedicar demais se eu quisesse realmente fazer isso. E daí eu percebi que se eu não queria me dedicar para entrar na faculdade, eu provavelmente não ia me dedicar depois. E essa vida, essa carreira, enfim, não era pra mim, né? Não tinha a ver com a minha personalidade. Que bom que eu percebi isso logo, porque claramente não tinha nada a ver comigo mesmo. E daí entramos na próxima curiosidade, que eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas eu decidi estudar cinema. Então eu trabalho com audiovisual, né? Aqui no Canadá eu trabalho num estúdio de VFX, de efeitos visuais, de pós-produção de filmes. E muita gente pergunta, né, quer saber assim, o que eu estudei, como que eu cheguei nisso e tal. E eu realmente estudei cinema no Brasil, então eu fiz faculdade de comunicação social com habilitação em cinema. Eu amei esse curso, foi assim, tinha tudo a ver comigo, era tudo que eu queria estudar mesmo. Foi muito legal. E infelizmente no Brasil minha carreira não deu muito certo. Eu fiquei lá patinando, né, tentando entrar em produtoras, tentando fazer dar certo. E foi muito difícil, é um mercado bem difícil no Brasil, mas no fim deu tudo certo, né? Cheguei aqui, consegui trabalhar nessa área, que é o que eu sempre amei, assim. Então, é isso, eu estudei cinema. Essa próxima curiosidade para muita gente pode parecer muita doideira. A primeira vez que eu saí de casa, e né, saí da casa dos meus pais e fui morar sozinha,
Eu, na verdade, fui morar com um amigo, homem. Eu tinha 23 anos, eu acho, 22 anos, e ele tinha 30. Então, assim, muita gente acha isso esquisitíssimo, né? Como assim? Você novinha, saiu de casa, foi dividir casa com um homem, ainda mais um homem mais velho. Falando assim, parece esquisito, né? Mas, cara, era um super amigo meu, assim, melhor amigo meu. Uma pessoa maravilhosa, aliás. Eu trabalhava com ele também, né, na mesma produtora. Então, assim, na verdade, tinha tudo a ver a gente dividir casa, né? Nosso dia a dia era super parecido, a gente se dava muito bem. E foi uma experiência maravilhosa. Mas é uma coisa bem diferente, né? Acho que eu não conheço ninguém que passou por isso, assim, que fez isso. E no fim, pra gente, deu super certo. A gente morou junto, acho que por 1 ano e meio, mais ou menos, até eu vir estudar no Canadá. Então, eu morei com ele em 2014 e até quase o meio de 2015. E daí eu vim pro Canadá estudar na VFS. Então, enfim, fica aí essa curiosidade. Meus pais acharam que eu tava meio louca, né? Foi meio esquisito, assim, quando eu tomei essa decisão. Mas pra mim, eu sempre achei que não tinha nada a ver, que fazia super sentido. E no fim foi ótimo, sério. Foi uma experiência maravilhosa, que deu super certo. Com certeza foi muito melhor dividir apartamento com esse amigo do que com várias outras amigas que eu poderia ter ido morar, sabe? Tipo, acho que a gente se dava muito melhor do que, enfim, se fosse uma menina dividindo casa comigo. Mas eu entendo que pra quem tá de fora pode parecer esquisito, né? Mas enfim, tá aí uma experiência da minha vida e que deu super certo e que foi ótimo. Voltando um pouco ao fato que eu falei, né? Que eu estudei cinema, que eu fiz faculdade de cinema. Uma experiência e curiosidade, uma coisa muito legal que eu fiz na minha vida é que eu estudei e filmei dentro do Universal Studios em Los Angeles. No meio, mais ou menos, da minha faculdade, eu fui fazer um curso na New York Film Academy, que é uma escola bem prática também, que parece a Vancouver Film School, assim, é bem mão na massa, sabe? Lá dos Estados Unidos. Então eu fui para Los Angeles, morei 1 mês e pouco em Los Angeles e fiz esse curso que era tipo um workshop intensivo de cinema, muito legal. E alguns dias a gente teve aula dentro do estúdio da Universal, então era muito legal, assim, na cidade cenográfica, sabe, dos estúdios, assim. Fiz alguns projetos bem legais, tinha lugares que pareciam tipo cidadezinhas pequenininhas, assim, de série de TV, de filme, tinha coisa que parecia outra época, tipo western, assim, sabe? Então foi uma experiência maravilhosa. Imagina para alguém que é apaixonado por cinema, né, poder gravar curta-metragens ali, né, com os amigos e tal, dentro do estúdio da Universal. Fica aí mais uma curiosidade de algo muito legal que eu fiz na minha vida. Agora eu vou compartilhar mais uma curiosidade pesada, uma coisa, enfim, ruim que aconteceu comigo e que eu carrego traumas até hoje. Quando eu morava em São Paulo, entraram no meu apartamento enquanto eu dormia. Eu sempre fui assim, muito sortuda, eu nunca fui assaltada, nunca, né? Cresci, morei em São Paulo, né, quase minha vida toda e eu nunca fui assaltada, mas já entraram na minha casa enquanto eu estava sozinha em casa dormindo e roubaram coisas que estavam na minha sala. Graças a Deus não aconteceu nada comigo, essa pessoa não entrou no meu quarto, né, não me acordou, podia ter sido 1000 vezes pior e acho que o meu trauma vem daí, né, eu tenho muito medo, assim, ainda lido muito com o medo do que poderia ter acontecido, mas mesmo assim, a sensação de invasão de privacidade, né, de meu, como assim, alguém entrou no meu espaço enquanto eu tava dormindo, né, é uma sensação muito ruim e eu tenho muito medo até hoje que isso aconteça, assim, tô sempre checando as portas, acordo às vezes de madrugada com medo, sabe, tô ouvindo barulho, será que tem alguém na minha casa? Enfim, algo super pesado que eu passei, graças a Deus, entre tudo de horrível que poderia ter acontecido, aconteceu menos pior, né? Esse cara entrou no meu apartamento pela janela, roubou algumas coisas que estavam na minha sala e foi embora. Amém? Mas enfim, aconteceu isso. Aliás, foi um caso em São Paulo que ficou meio conhecido até na região, porque esse cara escalava o prédio. Então, o jeito que... Eu nem morava no térreo, nem nada. Ele subiu andares mesmo e entrou na minha casa. Ele ficou conhecido como o Homem-Aranha do Itaim. Que idiota, né? Porque ele fazia justamente isso, ele escalava os prédios, entrava pela janela, roubava coisas pequenas, assim, que ele conseguia colocar na mochila e carregar, e ia embora, sem entrar em contato com ninguém que ele estava roubando. Então, enfim. E uma última coisa, uma última curiosidade, mas que na verdade acho que não é novidade pra ninguém que me acompanha aqui, eu sempre quis ser mãe, sempre, é uma brincadeira até assim, né, com os meus amigos, com a minha irmã, com a minha família, enfim, me perguntavam, né, o que você quer ser quando crescer? E eu falava, mãe. Então assim, carreira nunca foi algo que eu ficava muito focada, sabe? Eu não era essa pessoa que falava, eu quero ser bombeiro, eu quero ser
dono de empresa. Tipo, não, me perguntavam, o que você quer ser? Eu falava, mãe. E eu sempre quis ser mãe muito nova, assim. Eu sempre falava que eu queria me formar na faculdade e ser mãe. Eu brincava que, tipo, era com 23 anos eu queria ser mãe. Eu tinha essa data, assim, 23. E no fim acabei sendo mãe com 30. E, assim, não acho que tem idade certa pra isso, mas ainda bem, né, que eu esperei, que eu fui mãe agora, nesse momento da minha vida. Porque realmente acho que era a hora certa pra mim, né, que eu tava mais preparada. A gente nunca tá 100% preparada, a gente nunca consegue ter ideia do que é ter um filho, na verdade. A gente acha que sabe, mas assim, quando acontece, né, é outra vida, outra experiência. Mas, enfim, eu sempre quis ser mãe. E eu sempre amei esse universo, eu sempre pesquisei sobre maternidade, sempre quis saber, sempre assisti parto, sempre, sim, amei esse assunto. E a minha irmã, como eu disse, é ginecologista obstetra, né? Então, desde que ela entrou nessa especialidade na faculdade, já faz bastante tempo, era um assunto que estava sempre na minha vida, assim, sabe? Eu sempre queria saber, sempre perguntava, sempre queria ver os videozinhos de parto, sempre queria que ela me mandasse os bebezinhos, né? Enfim, então... fico muito feliz que agora eu realmente senti um chamado, assim, com a maternidade, com a minha experiência, né, grávida e tendo um parto e tendo um neném, eu realmente senti um chamado, assim, de que essa área sempre foi do meu interesse, mas eu nunca pensei em trabalhar, né, com algo relacionado a isso. E agora eu posso dizer que eu tenho muita vontade, sim, de trabalhar com gravidez, com parto, com maternidade, com recém-nascido, com puerpério, da forma que der. Não tenho vontade de entrar na parte médica, né? Mas estou estudando aí para poder acompanhar famílias, né? E ajudar famílias que estão nesse momento. Não vejo a hora, sério, de virar doula, de acompanhar mamães, de acompanhar partos e de ajudar da forma que eu puder nesse momento tão maravilhoso, incrível, difícil, desafiador também, né? Que é a maternidade. Mas enfim, fica aí essa curiosidade. Eu sempre quis ser mãe, sempre amei esse universo. Nunca achei que eu ia trabalhar com isso. Mas agora acho que o momento chegou. Então, aos poucos eu vou adentrando aí esse mundo no âmbito profissional também, além de, obviamente, né, agora ser mamãe, ter realizado esse grande, maior sonho da minha vida. E é isso, espero que vocês tenham gostado de conversar um pouquinho comigo. Eu congelei aqui durante esse vídeo, mas pelo menos peguei uma vitamina D extremamente necessária. E é isso, vou voltar pra casa agora, o neném deve estar acordando da soneca dele. Me conta aqui se vocês gostam desses vídeos mais conversando assim sobre assuntos da vida, se vocês querem saber mais algum detalhe sobre alguma das histórias que eu contei, enfim, se vocês têm ideias de outros vídeos, outras coisas que vocês querem que eu traga aqui pro canal, sempre me ajuda muito, né, a ter ideia assim do que gravar quando vocês me contam aqui nos comentários. Se inscreve se você não é inscrito, deixa sempre um like que me ajuda muito. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.